Olá, tudo bem? Que a paz de Deus e a do Senhor Jesus Cristo esteja com o teu coração. Eu espero que você tenha uma vida boa, plena, repleta das bênçãos e misericórdias do nosso Deus. O assunto hoje que vamos tratar na Bíblia Sagrada aqui, nessa versão, é predestinação na congregação cristã no Brasil. Predestinação, da forma que ela é explicada na congregação cristã no Brasil, ela é uma heresia. Né? É notável que, apesar da igreja não tocar em assunto particular, num assunto específico no culto, eles ainda manipulam as escrituras conforme seu bel prazer, para poder dar algumas respostas esdrúxulas e desculpas esfarrapadas para a população. Ao mesmo tempo que elas dão uma desculpa esfarrapada para os irmãos e irmãs que frequentam a igreja, elas utilizam esses versículos da Escritura para poder atacar as pessoas que deixam de frequentar seus cultos e as outras religiões, tornando-se exclusivista e dona de uma predestinação, eleita por uma predestinação que diz eles ser divina. Então, por exemplo, quando surge um problema na igreja de uma determinada irmã ou irmão não ir mais para a igreja, ou dos filhos de determinados irmãos não frequentarem a igreja, ou de pessoas que foram evangelizadas e congregaram muitos e muitos anos e deixaram a igreja, eles têm uma desculpa assim, uma desculpa básica, que ela é comum em todas as igrejas, para poder tampar a lacuna de falta de conhecimento bíblico, para tampar toda a dúvida das questões que o povo levanta. Por exemplo, chega uma irmã ou irmão, fala assim, por irmão do ministério, mas irmão, aquela irmã lá que frequentou muitos anos, a nossa membra aqui, ela sumiu, por que ela não está vindo mais? Porque as pessoas vêm, frequentam 20, 30 anos e saem. Eles sempre usam um versículo aleatório, que está em Marcos 20, que diz assim, 20 São Mateus, perdão, 20 São Mateus, diz, que sim, muitos chamados, poucos escolhidos. Eles pegam esse versículo aí, aleatório, que está em Mateus 20, e falam assim, não, fique tranquilo, irmã, porque isso aqui não é fácil mesmo, é porta estreita, a porta larga está aí, muitos vão ser chamados, vão ser batizados, mas poucos serão escolhidos. Primeiro, não está escrito que muitos serão batizados, poucos escolhidos. Está escrito que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, né? Em Marcos 20, em Mateus 20, perdão, é a segunda vez que eu troquei o nome do evangelho. Em Mateus 20, a parábola dos trabalhadores, e das diversas horas de trabalho. Eles usam o último versículo desse subtítulo, que é o versículo 16. Diz assim o versículo 16. Vamos lá. Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja só como é que é o ser humano maligno, né? O ser humano endiabrado, o ser humano terreno, o ser humano carnal, né? Nem conhece a escritura, pega um versículo lá e dele atacar a igreja, atacar os irmãos, tentando fazer lavagem cerebral nas pessoas. Eles falam assim, ó, irmã, está escrito lá na Bíblia, hein? É bíblico. Muito chamado, pouco escolhido. Usa um versículo para tentar explicar o inexplicável, que para eles é inexplicável. Para eles não é. Para nós não é inexplicável, porque nós conhecemos que as pessoas saem de lá ou por vontade própria, no caso do mundo pecado, ou por vontade própria, por procurar outra igreja, ou porque foi massacrado. Eu conheço essas três vertentes de pessoas que saíram da congregação cristã no Brasil, se libertaram dessa seita, né? Então eles pegam esse versículo, né? Alguns durante o culto, outros depois do culto, outros nas casas, e sempre tocam nesse assunto. Não, mas irmão, me responda uma pergunta. As perguntas do povo, né? Aquele irmão que era cooperador, por que saiu da igreja, abandonou a igreja? Aquela irmã que é da obra piedade, abandonou a igreja, tá aí no mundão. Ou aquele outro irmãozinho que era músico, tá lá tocando outra igreja. Explica isso, não foi batizado, não foi chamado? Aí diz a pessoa que está lá defendendo a igreja, diz assim, não, isso é bíblico, irmão, isso é final dos tempos. Está escrito lá que muito chamado, pouco escolhido. Ou seja, eles estão pregando predestinação. Pré é antes, destinação é final. Vamos
entender, irmãos, o que acontece. Eles não usam um tema específico para fazer o culto. Eles leem, diz que aleatoriamente algumas passagens. Alguns já preparam em casa e leem na igreja. Fazem um teatro dizendo que Deus mostrou para eles. Tá. Vamos fazer uma comparação humana de predestinação. Digamos que o irmão ou a irmã tem uma viagem de 1.000 quilômetros para fazer num tempo de 3 dias. Mas o irmão só tem 25 litros de combustível no carro. Qualquer marca, qualquer modelo de carro. 25 litros de combustível. Fazer 1.000 quilômetros. O irmão não vai chegar no destino. Minha irmã. Não vai. Em 3 dias. Com esse combustível, não vai. Então você está predestinado, essa tua viagem não dá certo. Você não vai chegar no lugar desejado. Você está predestinado a ser uma viagem falha. Então essa é uma comparação. Para você chegar num destino certo, um certo destino, vamos dizer destino, né? A palavra destino é o local que você tem que chegar, né? Destino. Você vai ser destinado àquele lugar. Você tem que ter um carro, né? Não importa a marca, mas tem que ter a quantidade X de combustível, né? Para que no tempo hábil você possa chegar lá, né? Agora, como é que você vai chegar? Fazer 1.000, 2.000 quilômetros com 20 litros de combustível, 25 de combustível? Não tem como. Então, há uma predestinação a você falhar. Então, é uma explicação do que é uma predestinação. Agora, por exemplo, diz você tem que fazer, vamos comparar aqui, 30 quilômetros, né? Cidadezinha próxima à tua casa, 30 quilômetros. Você tem que chegar lá em 5 dias, 30 quilômetros, com 100 litros de combustível, uma comparação, né? Digamos que tem um tanque 100 litros, eu não sei se passa, tem menos, mas digamos lá, 50 litros de combustível, 30 quilômetros. Você vai chegar lá. Então está destinado a dar certo, né? Pelo menos nesses parâmetros está destinado a dar certo. Então, a predestinação, ela é algo que é explicado da forma que você está dando um destino final a alguma coisa antes de você resolver. Você já resolveu. Então, se Deus fez uma predestinação do seu povo, Ele já está destinando o povo para o final. Então, pregar o evangelho seria muito banal. A luta da fé e da graça seria algo banal. A lei de Moisés seria algo só banal. Os profetas seria banal, porque você já está predestinado ao céu e ao inferno. Seja, antes de nascer, já Deus predestinou você para o céu e para o inferno. Então, Deus seria ruim, mau. Ele seria um tirano, já automaticamente, particularmente, esse para o inferno, esse para o céu, esse para o inferno, para o céu. Não, não vai ser assim já, de predestinação. Porque existe a chance da graça, a chance da conversão, a chance de você conhecer a palavra de Deus, ter fé no Senhor Jesus, se converter no teu coração e crer nele. Então a predestinação é uma farsa. E a congregação cristã no Brasil, ela prega predestinação. Ela prega predestinação. Ou seja, ela põe no inferno todos aqueles que não seguem as escrituras da forma que eles interpretam. Então vamos meditar na predestinação, né? Então ele usa um versículo aleatório de Mateus 20:16. Eu vou ler um texto aqui para vocês rapidinho, também um versículo que está em Romanos 1:16. Engraçado, eles usaram um versículo, eu vou usar um também. Só que em Romanos 1:16, o subtítulo é A Justiça pela Fé. É o assunto desta epístola. A justiça pela fé, o assunto desta carta. E só tem 2 versículos aqui que não fogem do texto. Em contrário do outro texto que fala da parábola daqueles trabalhadores que chegaram em diversas horas e receberam o mesmo salário. Então o assunto daquele texto em Mateus 20 até o 16 é outro assunto, é uma parábola que o Senhor fez, né? Ele fala até que o povo judeu e o gentil têm a salvação, né? Que serão justificados, né? Então ele diz que muitos vão ser chamados e poucos vão ser escolhidos, né? Podemos entender até que para um ministério, para uma obra, para alguma coisa, um trabalho espiritual, algum setor que precise,
você possa ser muito chamado para aquele trabalho e você não desenvolva um bom trabalho, né? E você vai ser escolhido por uma liderança, fazer um trabalho A, B ou C, mediante conforme você capacitou para aquela função e você se deu bem, né? Você conseguiu se aplicar e então aquela função você foi escolhido para aquela função. É diferente da eleição da graça. Voltando para o texto de Romanos 1,16, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque primeiro o judeu também o grego. No versículo 17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então veja, a pessoa que é justa viverá pela fé. Entendeu? E todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então é um assunto. Você pega o versículo em concordância com o subtítulo, com concordância com a realidade que está escrito ali, e você prega pelo Espírito Santo o intuito de fazer o bem, promover a justiça, a igualdade, exortar. E não fazer teologias humanas e doutrinas humanas baseadas em versículo e manipulando o versículo a favor do seu pensamento próprio. Até uma criança de 12 anos, um pré-adolescente, lê essa versão aqui e compreende, mesmo sendo uma versão antiga. Agora, chegar na igreja e dizer que muito chamado, pouco escolhido, que essa é a porta estreita, que o resto é porta larga, colocando as outras igrejas como sendo seitas, heresias, é a igreja que pode fazer tudo. Eu sinto muito, né? Quer dizer que a igreja que pode fazer tudo é só eles. Só eles fazem tudo. Fazem o que querem, não fazem uma assembleia geral com os membros, tomam decisões de cima para baixo, né? São autoritários. Usam o nepotismo, se utilizam de lei de liberdade religiosa para isso, né? E querem um exclusivismo da graça de Deus, que não é uma igreja, é o favor que nós não merecíamos do Senhor morrer por nós na cruz. Nós não merecíamos. Ele veio morrer na cruz por nós, mandado pelo Senhor Deus, né? Ele veio, habitou entre nós e morreu por nós, sacrificou-se por nós, né? Esta é a graça verdadeira, né? Não é uma religião. Aí acontece, vem meia dúzia de pessoas iletradas que não conhecem a Bíblia, dizendo com um falso pretexto de humildade que muitos serão chamados, poucos escolhidos, botando metade do seu próprio povo no inferno, predestinando as pessoas ao inferno. Eu tenho anotado aí nos últimos anos que você vai num batismo da CCB, batizam 100 pessoas, permanece 20, 30. Aí eles falam assim, não, fica tranquilo, é muito chamado, pouco escolhido. Essa é a única desculpa que tem nos últimos, olha, os últimos 20 anos eu tenho visto só isso. Perguntei para o irmão poucos tempos atrás aqui, ele faz pouco tempo que ele é convertido, né? Convertido a Cristo. Ele está convertido à igreja, não está convertido a Cristo. E ele me disse assim, o que você tem a dizer sobre o batismo? Não, quero te perguntar uma coisa. Você é novo de crente? É, sou. Quanto tempo? 3 anos. 3 anos que você é crente? Ele falou, 3 anos que eu batizei, graças a Deus, ele falou. Eu falei, então, me diga uma coisa. Lá onde você batizou, na cidadezinha lá, quantas pessoas batizaram? Ele falou assim, batizaram 70 pessoas. Estão todos lá? Se mudaram? Não, tudo lá na região, mas só tem 10, 12 congregando. Eu falei, os outros 30, 40, 50? Ele disse assim, não, não fica, né, não permanece, né, porque são muito chamados, pouco escolhidos. Então, até os jovens hoje que estão conhecendo a religião são induzidos verbalmente, boca a boca, e também nos cultos, durante os testemunhos, tudo, acreditar nessa mentira, essa heresia. Pega-se um versículo lá, fora do contexto, e faz uma doutrina em cima dele. Aí de vez em quando chega alguém e pergunta, mas aquela irmã não permaneceu na igreja por quê? Vocês brigaram com ele? Não, não. Ninguém que toca ninguém daqui. É que a palavra de Deus para se cumprir. Que muito chamado, pouco escolhido. Então, deixa claro para os irmãos e amigos e pessoas que vamos chamar de irmão todos, mas todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, a predestinação para a salvação não existe. Não existe. Existe ela no sentido transcendental. Existe um inferno que vai ser inaugurado, né, lá, e existe um céu, um paraíso.
E você, ou você vai para lá ou para cá, mas não é porque Deus decidiu antes de você. Você tem que acreditar, não por imposição, por fé. Acreditando por fé, você será agraciado com a salvação e a vida eterna. Se você rejeitar esse Cristo, você irá para o inferno. Mas não porque Deus predestinou ninguém. Deus seria muito ruim, muito mal, né? Então, abra teus olhos. Se você foi a um culto deste, ou já escutou de algum membro da CCB esta bobagem, essa heresia, né? Este vômito, o vômito de versículo, você acredite em Deus. Pense duas vezes e vá ler a parábola que o Senhor Jesus falou sobre os trabalhadores dos trabalhos nos últimos tempos. Que ele está falando sobre salvação das pessoas em diversas áreas, diversas épocas, diversas eras e diversas idades, e diversas condições. O salário será o mesmo para aquele que crê. Não importa se trabalhou no começo da obra, no final da obra, chegou no finalzinho, já faltando anoitecer, todos receberão o mesmo salário. Alguém perguntou, mas é justo isto? Cadê a justiça? Né? Eu estou aqui desde cedo e eu recebi o mesmo que ele. Mas ele tratou aquela pessoa antes. Foi tratado, foi combinado antes que seria aquilo. Então, a única coisa que Deus promete para nós é salvação. Não tem como ter coroa de galardão diferente lá em cima. Porque nós somos, Deus é justo e fiel. A salvação é para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Esse negócio de dizer, não, vem aqui, venha congregar. Aí leva a pessoa para o batismo, nem explica que é batismo, já leva lá, venha visitar um batismo, venha conhecer como é bonito, vai ter um músico, vai ter isso, não sei o quê. A pessoa vai lá e se emociona e acaba entrando na água. Não explicam doutrina, não explicam nada. Saiu do batismo, botam uma pessoa no inferno. Então, essa predestinação não existe. Não existe. Então vamos crer em Deus, né? Vamos se abster dessas doutrinas, conhecendo a palavra de Deus, crescendo em graça e entendimento, lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Vamos ler ela com entendimento, o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, né? Para que possamos sempre refutar essas doutrinas de demônios, porque o demônio quer isso mesmo, quer botar você no inferno, dizer que Deus já separou você para o inferno, quando você pensa assim, nossa, minha vida não dá certo, nada. Será que Deus não me ama? Aí o demônio fala no teu coração, você foi chamado, você não é escolhido. Então fuja das doutrinas do demônio, tá bom? E eu espero que Deus te abençoe grandemente, faça prosperar espiritualmente, conhecimento da graça e virtude de Deus, te dando sabedoria espiritual, capacitando você a sempre pensar bem, meditar, para que você se torne um escravo dos versículos demoníacos. Versículos demoníacos, porque quando sai da boca do ser humano, fora do contexto, não é Deus falando, é o diabo, né? Então, seja liberto da mentira. E que Deus abençoe a tua vida com bastante luz, graça, paz, e abençoe teu decorrer da vida espiritual. É para isso que existe o canal. Gostou da pequena explicação, explanação? Se inscreva no canal, dê um like, não gostou, dá lá, diz que não gostou, faça um comentário, tá bom? Né? A gente é respeitoso com todo mundo, peço que sejam respeitosos com a gente também, tá bom? E que Deus abençoe vocês na santa paz de Deus, nosso Senhor.